papai, né? Feliz é você que conseguiu chegar até aqui. Feliz é você que vai levar aquilo que você tem pedido ao Senhor. Casa de oração, casa de resposta. E é crendo na palavra do Senhor que estamos aqui nesta noite. Tá? Ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. Eu vou louvar o hino que tem por título Eu Vencerei. Aí eu digo, não só eu, você também vai vencer. Não tem luta que não acabe, meu irmão. Mas se Deus estiver no controle, você vai sair vitorioso dessa. Então, toma posse, amém? Não é fácil, meu irmão. A vida do crente não é fácil. Ele disse que é fácil, xingando, é de luta, é de batalha. Mas o bom é isso, é que depois vem a mudança, a vitória. Eu aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Eu sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir, a gente sorri. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado. E do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão e quem sorria com você
Eu peço à igreja que, quando abre sua Bíblia, eu olho primeiro, amém, irmãos? E a Deus que usa. Segunda Crônicas, no seu capítulo 33, versículo 1, nós vamos até o 9. Aleluia, querido Deus e Pai, eu estou, Senhor, na tua presença, Pai. Pai, muitas vezes tomamos como desafio, Senhor, mas não é isso, Pai. O Senhor usa quem quer, quando quer, como quer, e por isso é que eu estou aqui nessa noite, Pai, disposto assim a ser usado por Ti. Aleluia! E nesse momento nós queremos repreender o coração do maligno, aquele que nos tira a atenção, aquele que nos desvia a nossa atenção da Tua mensagem, da Tua palavra, que o Senhor possa usar, que o Senhor possa abrir assim o ouvido do seu servo, Pai, daqueles que verdadeiramente querem Te ouvir, Senhor. Não deixe eles sair daqui hoje sem uma resposta, meu Pai. Renova a minha força, renova a força daqueles que aqui estão. Sim, meu Deus. Por consequência, a força também dos seus familiares, porque eu creio que muitos estão orando pelas suas famílias e as respostas estão demorando. Eu creio também que não, Senhor. É no teu tempo. Por isso eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. E a igreja diz
breve mensagem. O tempo é curto, o pastor já tem umas 10 minutos em cima do horário, para irmos até as 9h10. E se Deus chegar às 9 e disser aí, tá bom, meu filho, eu paro. Amém, igreja? Quero falar aquilo que o Senhor quer entregar para mim e para você aqui nessa noite. 2 Crônicas, todos acharam? 33, do 1 ao 9. Deus bom, Deus maravilhoso. Não se preocupe com o que tem aqui na minha Bíblia, mas às vezes tem alguma palavra de muito sentido, mas muito sentido não. É o mesmo sentido, é a mesma coisa. Sinônimo, vamos dizer assim. Então, se liga na sua Bíblia aí, né, na sua espada, e vamos aqui para a mensagem. 33 diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante ao Senhor, segundo as abominações dos gentios, né? E segundo as abominações dos gentios, que o Senhor o expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baal e fez postes a ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus que o serviu. Esse é o mau servo, viu, irmãos? Então, fica ligado. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos, olha só, queimou seus filhos como ofertas no vale do filho de Imon. Adivinhava pelas nuvens, era assim agoaceiro, né? Praticava feitiçarias, tratava como necromantes a feiticeiros, e prosseguiam em fazer o que era mal perante ao Senhor, ou aos olhos do Senhor, para provocar aí a ira. Já no 7 diz assim: também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito dentro da casa de Deus, de que Deus assim dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome no Senhor, mas para sempre. Lá no 8 diz assim: e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contando que também cuidado de fazer tudo o que eles tenham mandado, toda a lei, os estatutos e os juízes dado assim por intermédio de Moisés. E aí no 9, para a gente fechar, Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante, melhor dizendo, dos filhos de Israel. Amém, igreja? Amém. Pode sentar. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Eu peço desculpa aos irmãos porque o capítulo é um capítulo longo, mas lendo cada versículo aqui, a gente vai conseguir entender o que Deus quer falar nessa noite. Porque a cada desafio, a cada situação que nós passamos, às vezes nós mudamos os nossos planos de acordo com a situação. E quando mudamos o nosso plano, muitas vezes sem consultar e sem esperar que o Senhor possa falar, possa direcionar, possa usar alguém, e aí nós saímos da posição. Esse rei, conhecido por Manassés, esse foi o pior rei que já reinou em Israel. Aleluia! Tudo que o Senhor abominava, ele fazia. Ele era totalmente contrário aos princípios de Deus, amados. E isso, com certeza, causava uma ira muito grande ao Senhor. Como rei, levava o povo a pecar, a adorar outros deuses. Imagine uma igreja dedicada ao Senhor, ele levantar o altar de Satanás dentro desse templo. E falta de tudo, né, irmãos? Era uma pessoa verdadeiramente que só vivia ali para praticar o mal. E o propósito maior dele era simplesmente desagradar a Deus. Já foi dito nessa noite aqui
Acho que foi uma música que falou obedecer. A obediência ao Senhor é um ato de sabedoria do cristão. Aleluia! Muitas vezes mudar os seus planos. Mas Deus está mandando você fazer, mandando você ir para esse lado. Ele até citou o fato da rede, né? Os pescadores levaram a noite toda ali jogando aquela rede, não pegava nada. E quando o Senhor mandou jogar, alguém disse: mas Senhor, jogar de novo? Nós levamos a noite toda aqui tentando e não conseguimos nada. Meu Deus, aleluia. É como se dissesse: o Senhor não tem condições de nos ajudar. O Senhor não vai fazer uma mágica aí agora, mas o Deus não faz mágica, Ele faz melhor. Aleluia. Olha E às Jesus. vezes nós nos colocamos diante de algumas situações, esperando de Deus a resposta. E muitos até se decepcionam porque quer a resposta ali, quer a resposta naquele momento, e começam muitas vezes a traçar outros planos, que não é o plano de Deus. E esse rei aqui, Tiro, vou repetir para você, como o pior rei, né, de Israel. Ele realmente causou situações constrangedoras ali para aquele povo. Teve tudo na mão para simplesmente tocar a seu reino debaixo da bênção, na direção do Senhor. O Senhor disse que aquele lugar ali, o nome dele ia reinar e reina até hoje para sempre. Aleluia. Ninguém tinha o direito de apresentar aquele povo um outro rei que não fosse o nosso rei, que é Deus que nós servimos. Mas na ousadia, na teimosia, tipo aquela eu posso, eu mando, porque às vezes, amados, Deus nos diz também, nos mostra em alguns momentos, e o próprio mundo fala muito isso, quer conhecer o homem de poder ainda. Tem pessoas que mudam mesmo, amados. Se mudar para melhor, ótimo, mas tem pessoas que mudam para pior, porque se acham o dono de tudo, o Senhor de si, e muitos esquecem que quando Deus não está no controle, parece que vai dar certo, mas não dá. E esse rei, ele tinha verdadeiramente esse propósito de desagradar e agradar a si próprio. Eu lembro de algumas situações que já aconteceram nesse país, onde houve assim, muita desobediência. E algumas situações que a gente não precisa citar aqui agora, e as pessoas começam a passar o rótulo em um e outro, mas eu quero dizer que a cada dia que passa, a cada momento que passa, vou chamar de reinado, mas a cada situação que isso dá uma oportunidade, eles têm uma oportunidade de mudar, porque não tem ninguém perfeito que o Senhor não possa corrigir e transformar. Ninguém acredita que esse homem aqui, ele, dentro daquilo que ele fez, da oportunidade que teve, porque todo homem em Israel ali tinha também um propósito: chegar um dia a reinar aquele lugar. Mas as oportunidades chegam e as pessoas se esquecem do primeiro compromisso, que é com Deus. E aí procura trabalhar dentro do seu próprio ego, dentro dos seus próprios negócios, e começa a desvirtuar. Se só desvirtuasse, tudo bem. Mas esse homem teve a capacidade de entregar a Satanás os próprios filhos como sacrifício, para agradar outros ídolos. Meu Deus. E aí Deus abomina completamente essa situação. O povo ali já não aguentava mais passar por tudo aquilo. Esse exemplo de um rei que tinha um rótulo do pior, a cada dia ali piorava mais ainda. A cada dia era uma afronta. Construiu altares que barravam dentro do templo do Senhor. Ele praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médicos, sacrificou seus próprios filhos, como nós acabamos de falar agora, né, em fogo. Meu Deus, aleluia. Não é esse o Deus que eu sirvo, pelo Deus que você serve. Levou o povo a pegar, né, e o nível é tão degradante. E nesse momento, todos ali apostavam que viria ali sobre ele uma tentação muito grande. E aí que Deus entra, porque é quando você não acredita que Deus acredita. É quando você diz que não tem jeito, que diz: o Senhor tem jeito. Aleluia. Então se esperava ali naquele momento, diante daquele povo que sofreu tanto. Por que o povo sofria? Porque ele que mandava, ele que comandava. O caminho, né, que ele andava era o caminho que Deus não estava, e levava o povo. E Deus, vendo tudo aquilo, permitia mais. Tem uma passagem na Bíblia que diz, né, que no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. Aí Deus está falando comigo, com você nesta noite. Essas aflições que você passa, muitas vezes, é para que Deus possa trabalhar na sua vida.
Quando Deus tem um propósito, Ele vai permitir, vai deixar a coisa acontecer, vai ver até onde você vai. E não podemos brigar com Deus, amados. Você tem consciência de que você está errado, para, reflita, aí tem que dar um passo atrás, para que você possa receber de Deus o melhor. Não continue no erro. Tem muita gente que nós conhecemos que deixaram o tempo do Senhor, deixaram de seguir a Deus por uma cara feia do irmão. Tem muita gente que foi ungido um dia diácono, presbítero, evangelista, com a responsabilidade tamanha perante aos irmãos que deram mau exemplo. Todos nós podemos falhar, todos nós somos falhos, mas temos que verdadeiramente a cada dia nos aprimorarmos para continuar no caminho dando um bom exemplo, porque o preço muitas vezes você não paga só, você leva pessoas que lá na minha vida a pagar o preço junto com você, e aquele povo pagou um alto preço. Imagine os filhos desse cidadão chamado Manassés, que deu seus próprios filhos para Satanás em sacrifício. Meu Deus. O verdadeiro esse absurdo não cabe na mente humana, mas no dia de hoje está acontecendo isso, irmãos. No dia de hoje, o amor que nós temos é algo assim que sobressai muitas vezes o entendimento de alguns, porque nós estamos na direção do Senhor, nós abrimos nosso coração para que o amor brotasse, mas aí fora tem muita gente deixando a ira tomar conta, e aí destrói famílias. E muitos deles, o que é pior, não se arrependem. E esse exemplo desse Manassés, desse rei, que só fez o povo assim sofrer, trazendo situações constrangedoras, sua própria família, destruiu a própria família. Todos ali esperavam, Deus vai pesar a mão sobre ele. Ele não vai de maneira nenhuma se recuperar, porque imagine tudo que o Senhor pediu, que o Senhor colocou na mão dele, as coisas aconteciam exatamente ao contrário. E a expectativa daquele povo era que viesse ali, uma tempestade, algo que levasse. Acho que o povo ali dormia, acordava pensando em que um dia o Senhor iria pesar a mão e aquele rei tinha que sair do caminho daquele povo, porque eles começaram a ver que estava dando tudo errado na vida deles. Mas Deus disse: é esse aí que eu vou abençoar. Contra nós e contra todos. E aí eu quero chamar você, para você, da sua convivência, da sua família. Eu tenho um propósito da minha família, você também tem. Mas não desista, porque Deus não desistiu de uma pessoa como essa. Glorificado seja o nome do Eu Senhor. garanto que essa pessoa que você ora, essa pessoa que você tem colocado na mão do Senhor, para que Ele possa corrigir, para que Ele possa trazer para o reino dele, ele não tem aí 10% de maldade, desobediência desse rei do Manassés. Meu Deus, aleluia! E se Deus disse que seria também por ele, por que não pode ser por você? Aleluia, meu Deus, glória! Você buscando, o que Deus manda dizer nesta noite que eu já recebi é que não desista. Eu tenho um propósito na minha família, você tem na sua. É bela, bonito dizer que tanto eu e você, a nossa família, irá servir ao Senhor. E é esse o propósito que a gente não pode dar de mão. Mas o Senhor também diz: não pare de orar, não pare de me buscar. O pastor falava aqui no início do culto que tinha recebido a notícia lá de Sergipe, mas ainda não sabia qual era a situação, que ele já tinha orado, já tinha entregue. Se Deus ouviu, bênção, já se recuperou, bênção. Se não, vamos continuar orando. E é assim, na minha vida, na sua vida é assim. Às vezes o desafio vem, aí nós oramos uma vez e esquecemos. Eu preciso também tomar isso como exemplo. Digo a vocês que eu tenho também problema na minha família. Problemas que dependem muitas vezes até mais de mim do que deles. E pode ser também que seja na sua vida também. Que não sejamos egoístas. Que nós possamos verdadeiramente orar para que eles possam disputar momentos como esse, que está aqui ouvindo a palavra do Senhor, louvando o Senhor, renovando as nossas forças, saindo daqui na certeza de que o dia de amanhã vai ser melhor. Então Deus, nesse momento, que Ele coloca como desafio, para mim e para você, um alerta é de que não tem alma nesse mundo que o Senhor não queira salvar, independente do que Ele seja, do que Ele é. E aqui eu vou para alguns versículos aqui na Bíblia, ainda no livro, que fala exatamente
desse rei, o Manassés, diz assim: algumas coisas que ele fez, eu vou chegar até o versículo 9, você pode acompanhar aí. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, e disseram a Davi e a Salomão, né, o seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Senhor Deus da determinação. O Senhor falou de maneira muito clara com o rei desse povo: e não removerei jamais o pé de Israel. Senhor, te dizer que mesmo na luta, que mesmo na batalha, mesmo na adversidade, mesmo na falta muitas vezes de fé daquele povo, o Senhor dizia para ele que estava ali naquele lugar. Aleluia. Ele não tinha abandonado o povo. Ele tinha uma liderança constituída, ele permitiu e que estava em desobediência, por isso o povo estava sofrendo. Mas ele deixava claro: eu estou neste lugar. O Senhor está no seio da sua família também. O Senhor está no seio do seu trabalho. O Senhor está no seio da sua universidade. Ele não deixou, Ele não está fora. Ele está dentro, esperando uma atitude minha, uma atitude sua. Aleluia. Eu sei como conduzir a minha situação, mas não sei como conduzir a sua situação. Mas Deus sabe. Deus, quando Ele entra no negócio, Ele não entra para perder. Agora Ele nos dá a oportunidade de que nós obedeçamos, entendemos assim aquilo que Ele quer, né? A estratégia Ele quer lhe dar para que você haja. E às vezes eu confesso que eu não sou covarde em algumas situações dentro do seio da minha família. Às vezes para agradar, às vezes para não ver uma cara feia, às vezes para, tipo assim, aí eu vou perder tempo, aí você já vai fazer algo já se curvando diante da adversidade. Esse homem, ele se curvou diante da adversidade, porque a adversidade tomou conta da vida dele. Porque a adversidade muitas vezes é um inimigo que coloca a falta de credibilidade, tira suas forças, deixa você pairando no ar, e aí você não recebe o que tem que vir dos altos céus, que é a direção do Espírito Santo. E aí começa a falhar. E essa falha muitas vezes nos leva a pecar. E junto com esse pecado, nós levamos outras pessoas. Então, ao invés de você abençoar a sua família, às vezes a gente amaldiçoa. Não tem mais jeito. Não diga nunca isso, não. Eu aprendi isso há muito tempo. Dizer que não tem mais jeito. Esse aí eu já ouvi, já entreguei na mão do Senhor. Não tem jeito, irmão. Um homem como esse, ele não merecia, dentro da minha linha de pensamento, uma oportunidade. Ele tinha que pagar um alto preço. Até com a vida, porque tirou a vida dos filhos dele. Ele entregou a família dele, e ao nível ele entregou a família dele a Satanás. Mas Deus disse: eu vou mostrar a minha glória a esse povo agora. E aí nós vamos aqui para o capítulo 12. Os irmãos já entenderam a passagem desse rei, que tinha o único propósito de agradar ao inimigo, desagradar a Deus, de desobedecer às ordens do Senhor. Eu não vou dizer a ordem, não. Os próprios, os conselhos, vamos dizer aí, que o Senhor dá para mim e dá para você. E vários profetas chegavam para ele e diziam que ele estava errado, mas ele não ouvia os profetas. Ele ouvia os seus próprios conselhos, né? Usava o seu próprio conselho. A aflição era muito grande. E volto a dizer, gente, eu coloquei aqui que a nossa oração tem que ser voltada exatamente para aqueles mais necessitados. Quem são os mais necessitados dentro da nossa família? Os desobedientes. Aquele que diz que não quer nem viver. Aquele que diz que Deus é esse. Aquele que diz que você está perdendo tempo. Aquele que diz que era melhor quando você estava fora da casa de papai. É esse que você tem que perdoar e orar. É esse que um dia ainda vai levantar a mão para te agradecer ao Senhor. Vai dizer, como já foi dito aqui nessa noite, valeu a pena, né? Eu fiz tantas coisas e hoje estou aqui junto com você, glorificando o nome do Senhor. É isso que Deus quer. Glória a Jesus. Então, aqui no capítulo 12, o mesmo livro que nós estávamos lendo agora, esse Segunda Crônica, olha só, o cativeiro de Manassés e a sua oração. O Senhor deixou, o Senhor permitiu e disse: eu vou lhe abençoar na aflição. Porque para ele a bonança ali era ótima, ele estava ali num momento muito bom, ele era rei, tinha tudo aos seus pés, né? Os seus servos, enfim. Mas aqui nesse capítulo o Senhor diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O Senhor falava mais uma vez. Os profetas eram usados e eram desprezados. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes
príncipe do exército, o rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Olha a derrota dele chegando aí. Olha o fim dele para o Deus. E aí, tem aqui no capítulo seguinte, no versículo seguinte, me perdoe, ele suplicou diversas vezes ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante a Deus dos seus pais. Aleluia, meu Deus. Ele ouvia os conselhos dos pais, ele ouvia, não, ele tomou conhecimento, ele soube do trajeto dos que lhe antecederam, mas resolveu seguir o seu próprio intuito, o seu próprio prazer. E aqui nós vamos para o versículo 13, está acompanhando a igreja. Aleluia! E fez orar, e fez oração a Deus, se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu rei. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Levado em pensamento enquanto lia essa passagem aqui. Por que muitos têm que sofrer tanto para reconhecer a soberania do Senhor? É verdade, meu Senhor. E por que nós sentimos pena dessas pessoas? Não sintam pena, não. Deixe Deus trabalhar. Aleluia! Deixe Deus trabalhar. Porque Ele está fazendo ali com que aquele que está sendo assim, humilhado, ele foi aqui, preso, caminhou aí quilômetros, quilômetros, no deserto, enfim, ele pagou um alto preço, e todos aqui achavam que era o fim, mas eu lhe digo, ali era um recomeço, era uma oportunidade que Deus estava dando ao homem desorientado, desobediente, tomado pela ira, pelo ódio e pelo seu bel prazer de dizer: eu posso, eu faço, e Deus permitiu até o ponto. Eu quero te dizer nesta noite também, esse homem foi levado para uma aflição, talvez uma das maiores aflições aqui da Bíblia, e é dentro da aflição que ele reconhece que Deus existe, que Deus é bom, que é misericordioso, que é perdoador, mas ele teve que reconhecer, se humilhar, orar, pedir perdão para que a vitória dele pudesse chegar. O Senhor concedeu. Aí o ser humano diz: mas ele não merecia, não tinha que passar por tudo que ele fez. Amados, não questionou a Deus. Deixa Deus trabalhar. Porque aquele mesmo que levou o povo a pecar, aquele mesmo que tirou o povo dos caminhos do Senhor, ele vai ser usado para trazer de volta. Ele vai ser usado para abençoar. Ele vai passar a ser um abençoador. Ele foi abençoado, mas ele soube segurar a bênção. Então, nesta noite que eu quero lhe dizer, diante desta mensagem que Deus nos deu, é de que nós temos que reconhecer a grandeza dele. Temos que reconhecer que quando Deus está permitindo algumas aflições dentro da sua família, apenas ore, mas ore de todo o seu coração, e na certeza de que Deus está lhe ouvindo. Ele pode não estar lhe respondendo da maneira que você quer, mas Ele está trabalhando, porque é na aflição que Deus cumpre o propósito dele na sua família. E Ele diz que nós teremos aflições, e às vezes na primeira aflição muitos saem do caminho do Senhor. Tem um ano, espera mais um pouquinho, eu vou resolver, eu posso resolver, eu quero resolver. Não desista. É assim que Deus tem nos ensinado. E muitas vezes nós temos dado um passo atrás para depois voltar a caminhar, quando estávamos próximos do alvo, quando estávamos próximos da bênção, por desacreditar naquilo que Deus. Meu Deus, aleluia. Então, visto de tudo que aconteceu com esse rei aqui, as coisas que ele fez, a desobediência, pelo absurdo de entregar a sua própria família a Satanás, ali se ele fosse só, mas Deus permitiu que ele ficasse vivo, e ele passasse por esse constrangimento, por essa situação, por essa aflição, para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia! Ele volta a Jerusalém, sai da Babilônia, o Senhor tirou do cativeiro. Glória a Deus! Porque queria mostrar para aquele povo que Deus é Deus. Aleluia! Talvez se Deus tivesse permitido que ele fosse exterminado, aquele povo não fosse entender nada.
até mesmo para voltar à credibilidade, voltar a ter fé, acreditar no Senhor, iria ser mais difícil. Então Deus pega aquele vaso que não presta, que não vale nada, que maltratou, ele libera ele toda a unção, toda a bênção para que ele possa ser usado no mesmo lugar onde ele cometeu os seus pecados. Aleluia! Esse é o Deus que eu sigo que você serve. E aqui vamos aqui rapidinho. Meu Deus! Né? Porque Davi passou por muitos momentos, mas olha o posicionamento do rei Davi. 119, Salmo 119, 67. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilhoso! Obrigado pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Sempre 19. Amém, igreja? Salmo 119. Amém. 67, viu, me perdoe? Se eu disse 7, é 67, viu? 67. Deixa eu ver se eu acho aqui, tinha marcado. Davi, esses versículos aí, tem versículos belos e bonitos, né? Mas mostra a aflição e sofrimento e depois abandono. Aleluia. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo, Pai, a tua palavra. Meu Aí Deus! como a seguinte aqui: tu és bom a fazer o bem, ensina-me os teus decretos. Enquanto Manassés não queria saber o decreto do Senhor, Davi, passando por toda a situação, por todo o sofrimento, ainda guardava no teu coração Meu Deus! a palavra, a mensagem, e deixar de aberto para que o Senhor continue usando ele para o bem. E rapidinho aqui, no mesmo livro de Salmo 66, eu quero ler do 10 ao 12. Aleluia, Jesus. A gente só quer agora, não quer pagar o preço, né? Infelizmente é assim. No mundo tem as aflições, né? Essa parte até aí você fica até meio preocupado. Mas tem um ano eu venci. Mas para vencer, tem que se curvar, tem que orar, tem que pedir a papai a direção, tem que obedecer. Então, capítulo 67, do 10 ao 12, diz assim: deixa eu ver aqui.